Olá, meu aluno querido, vamos falar sobre as orações reduzidas. Este é o último conteúdo do período composto. E agora você vai entender que as orações podem estar desenvolvidas ou reduzidas. Bem, qual é o conceito de uma oração reduzida? Você pode pensar, Pablo, mas pelo amor de Deus, isso aí ninguém fala. Acredite, nós usamos mais orações reduzidas do que você pode imaginar. Acontece que esses são dispositivos comuns à nossa língua, mas nós precisamos saber como classificá-los. Não é algo difícil, na verdade, é algo bem simples. Eu vou mostrar para você como é que se reduz uma oração e aí nós vamos treinar com algumas orações que eu trouxe aqui para você. Vamos começar com o básico, a definição. Uma oração reduzida não apresenta conjunção ou um pronome relativo, e o verbo que vai aparecer nessa oração fica em uma forma nominal, ou seja, ele não estará necessariamente conjugado. A forma nominal é a de infinitivo, a de gerúndio ou a de particípio. E é por isso que nós falamos em orações reduzidas de infinitivo, orações reduzidas de gerúndio ou orações reduzidas de particípio. Essa qualificação aparece ao fim da nomenclatura da oração. Então você pode falar oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo. Essa é a terminologia que nós utilizamos para classificar. Tudo bem? Muito bem. Para ficar mais claro, a recomendação é desenvolver a oração, porque assim você percebe a estrutura. Vamos começar com alguns exemplos. Aqui eu tenho orações substantivas. É aconselhável você ler os livros, tá? Então veja bem, eu não tenho mais uma conjunção aqui para que eu possa saber onde fazer a divisão. Então o que é que você faz? Você observa os verbos. O primeiro está conjugado, o segundo está no infinitivo. Como você já sabe que a oração reduzida apresenta um verbo no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio, você coloca uma barra onde ela se inicia. E aí você entende que o é aconselhável é uma oração principal. Perfeito? Como é que você acha o resto da frase? Como é que você acha o resto da função? Pega essa oração inteira aqui, ó, e se você quiser troca por isto. Olha lá. É aconselhável isto. Colocando na ordem direta, que você já sabe fazer mentalmente por causa das outras aulas, isto é aconselhável. Então você nota que a oração em questão está pós-posta, está colocada depois do verbo e que ela está na função do sujeito. Nós chamamos isso de oração subordinada, substantiva, subjetiva, função do sujeito, reduzida de infinitivo. Vamos colocar o nome aqui? Oração subordinada substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. O nome fica longo, mas tudo isso se explica. Oração, frase que tem verbo, subordinada, desempenha uma função em relação a outra, substantiva, função de um substantivo, subjetiva, função de sujeito, reduzida, sem conjunção, de infinitivo, com verbo no infinitivo. É uma forma mais econômica de você nomear. Veja a próxima. Pedro disse não saber do assunto. O que aconteceu aqui, ó? Eu separo aqui, eu vejo que a primeira é a oração principal. Pedro, sujeito, disse, verbo. É um verbo transitivo direto. Você já nota que se você trocar a oração por isto, ficaria Pedro disse isto. Qual é a função? A de objeto direto. E agora veja que o verbo está no infinitivo aqui, ó. Como é que você vai chamar essa oração? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo. Parece difícil, mas não é. É só o nome. Agora, vamos ver como as adjetivas ficam na redução. Viu a menina passando por mim na rua. Então está aqui, ó, a separação, porque eu não tenho mais na adjetiva o pronome relativo. Então, vi a menina, oração principal. Passando por mim na rua. Você viu que não tem vírgula aqui? Como não tem vírgula, essa oração é restritiva. Então, e veja, essa oração está qualificando a menina. Já sabe que é oração subordinada,
adjetiva, perdão, final automático. Oração subordinada adjetiva, restritiva. Agora, reduzida de quê? Olha aqui, ó, NDO, é gerúndio, reduzida de gerúndio. Viu? Vamos ver a próxima. O conteúdo, já cobrado em outras provas, caiu novamente. Olha só, aqui está mais fácil, né? Está separado por vírgulas. Então, você até já sabe o que ela é, não é mesmo? Uma explicativa. Veja como é que fica o nome. Oração subordinada, adjetiva, você não tem o pronome relativo aqui, né? Explicativa, reduzida de quê? Ó, cobrado, é particípio, reduzida de particípio. Ótimo? Veja as adverbiais. Ao sair da sala, desligue a luz. Veja, aqui eu tenho uma vírgula para separar, ficou bem mais fácil. Desligue a luz, oração principal. Esse ao sair da sala não te deu ideia de tempo? Você pode notar, né? E o verbo não está no infinitivo? Está. Então você vai chamar de oração subordinada, adverbial, temporal, reduzida de infinitivo. E a próxima, sentindo-se preparado, fez o concurso. Tá aqui. Fez o concurso, oração principal. Agora, por que ele fez o concurso? Porque ele se sentia preparado. Mas nós não temos a conjunção aqui. Então, eu vou dizer que essa é uma oração subordinada, adverbial com sentido de causa. Então, causal, reduzida de, ó, sentindo, NDO, reduzida de gerúndio. Beleza? Olha como é que elas vão ficar desenvolvidas. Eu vou colocar conjunções e pronomes relativos e agora você vai saber. É aconselhável que você leia os livros. Ó, desenvolvi, coloquei a conjunção, conjuguei o verbo. Pedro disse que não sabia o assunto. Coloquei a conjunção, conjuguei o verbo. Vi a menina a qual passava por mim na rua. Coloquei o pronome relativo, conjuguei o verbo. O conteúdo que já fora cobrado em outras provas caiu novamente. Coloquei o pronome, conjuguei o verbo. Quando sair da sala, desligue a luz. Coloquei a conjunção e o verbo seguiu. Uma vez que se sentia preparado, fez o concurso. Coloquei a locução conjuntiva, conjuguei o verbo. Então, esse processo de reduzir e desenvolver as orações pode aparecer em provas. Existe uma prova que eventualmente cobra isso, a prova de uma banca conhecida como FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Mas nem sempre você precisa deduzir ou o desenvolvimento ou a redução. Às vezes você tem a própria oração ali já reduzida e você precisa descobrir a função. E agora, você sabe como faz? Você descobre a função sempre olhando para a principal. O que faltar na principal estará na subordinada. Viu que simples? É ótimo isso, não é mesmo? Então agora você já tem uma informação sobre as orações reduzidas e pode seguir com o conteúdo tranquilamente. Um grande abraço, até a próxima aula. Força, guerreiro!